Como joga a seleção de Portugal projetando a Euro 2024? Portugal certamente tem um dos melhores elencos pensando no torneio. Portugal tem muita qualidade em diversos setores do campo, tem um banco que pode oferecer muitas alternativas, inclusive de características diferentes, para tentar acrescentar detalhes, né, formas diferentes de mexer no tabuleiro das partidas. Portugal passou por uma mudança, né, chegou ao fim a era Fernando Santos, o Roberto Martínez assumiu, muda só por conta dessa transformação no comando, já naturalmente muda a abordagem, muda pelo fato de ser um time naturalmente mais solto do que era com Fernando Santos, que era um treinador mais pragmático nesse sentido. Roberto Martínez já é um treinador que prefere uma maior liberdade dentro de campo, prefere um time que tente dominar mais os jogos, e Portugal tem muita qualidade para isso também. É verdade que Roberto Martínez também passou parte de 2023 e foi uma campanha de vitórias nas eliminatórias, então uma campanha tranquila de Portugal, num grupo fraco, é verdade, mas Portugal fez a parte dele. Agora, tentando, num primeiro momento, 3 zagueiros, que era uma formação que ficou muito característica na Bélgica do Roberto Martínez, mas aos poucos consolidando mais um time com linha de 4, e principalmente com um meio-campo muito forte. Então a gente vai olhar para o campinho e vai falar sobre diversas possibilidades, inclusive de jogadores que nem vão aparecer no campinho, mas que podem ser peças fundamentais vindo do banco, podem mudar jogos, por exemplo, e até de outras possibilidades, aí sim, taticamente falando, de um time que tende a partir desse 4-3-3, ou 4-1-4-1, se a gente pensar no momento sem bola, mas em vários momentos vai ter cara de um time mais com um trio de meias por dentro, um Rafael Leão virando o segundo atacante, enfim. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Começando pelo gol, o Diogo Costa virou o titular da seleção, então isso já não é muita discussão, ele é quem começa essa escalação. Na linha de defesa, sim, já tem um pouco mais de debate em diversos sentidos. Se a gente for falar da zaga, resta saber qual é a condição física do Pepe, para ser um jogador extremamente veterano, disputando mais uma Euro, mas com uma capacidade de proteger a própria área, uma liderança, tudo isso pode ser bastante importante. Agora, fisicamente, vamos ver qual é o estágio que o Pepe vai chegar a essa Euro para formar essa dupla de zaga com o Rúben Dias, sabendo que Portugal tem outras alternativas, né? E até alternativas já dessa nova geração em termos de pensar nessa transição. Estou falando de Antônio Silva, que provavelmente é a principal alternativa pensando numa linha de 4, o Gonçalo Inácio tende a ser mais alternativa para o caso de jogar com 3 zagueiros. Tem o Danilo Pereira, que passou a ser de fato uma opção para a zaga, e no meio campo é mais difícil visualizar o Danilo Pereira tendo oportunidades diante das opções que Portugal tem para esse setor. Então essas são alternativas para a zaga. Se o Pepe vai jogar ou não é algo que a gente vai precisar ver semana após semana, jogo após jogo na Euro. Nas laterais, dá para dizer que tem bastante dúvida, até porque eu vou deixar um capítulo à parte para falar das laterais já, sobre a questão de complementos com os jogadores dos lados do campo numa segunda linha, na linha de meio campo, na linha de ataque. Porque eu acho que isso é algo bastante importante do ponto de vista coletivo. Mas pra gente pontuar nomes, né? Na direita, vai ser o Diogo Dalot? Vai ser o João Cancelo? Vai ser o Nelson Semedo, que também foi convocado? Na esquerda, vai ser o Nuno Mendes? Com o fato do Semedo ter sido convocado para ser o lateral pela direita, considerando que o Rafael Guerreiro estava lesionado, então fica mais nítida ainda a possibilidade do João Cancelo ser um lateral disputando à esquerda. E aí Portugal passa a ter, em tese, 3 opções para a direita, uma para a esquerda, mas o Cancelo é opção para a esquerda, inclusive brigando pela titularidade com o Nuno Mendes. Mas vou falar um pouco mais sobre isso já. Indo para o meio campo, o João Palhinha se consolidou como essa peça importante, né? O jogador do equilíbrio coletivo, seja pela capacidade defensiva, seja por fazer uma saída de bola próximo dos zagueiros, seja pela capacidade de um passe longo para inverter os lados, para buscar jogadores abertos nos corredores. O João Palhinha se consolidou como essa peça. Numa convocação que eu falei antes, assim, o Danilo Pereira já foi esse jogador em alguns momentos, características diferentes, já foi o Rúben Neves, que fez uma bela temporada na Arábia Saudita, mas que saiu dos holofotes de maior exigência das ligas europeias, mas sobrou dentro do cenário saudita. O Rúben Neves nessa temporada também seria uma alternativa ali, enfim. Lembrando que Portugal perdeu o Otávio, outro que estava na Arábia Saudita, né? O Otávio se machucou, o Otávio fez uma boa temporada na Arábia Saudita. A primeira parte da temporada em especial, ele jogou muita bola, para mim era um dos melhores jogadores do campeonato. Mas outro que também saiu desse nível maior de exigência. E diante dessa concorrência que Portugal tem, talvez o Otávio já não chegasse mesmo como titular, principalmente se a gente pensar que o Vitinha foi um dos grandes meio-campistas da Champions. O Vitinha fez uma fase final de mata-mata da Champions espetacular. Então, não foi por acaso que ele foi, inclusive, para a seleção da UEFA, acho que foi muito justo, porque ele fez uma grandíssima reta final de Champions. Então, o Vitinha sendo esse meio-campista à frente do João Palhinha, com mais 2 meio-campistas, embora eles partam de funções diferentes, o Bruno Fernandes sendo esse meio-campista vindo da esquerda,
mas tendo liberdade para ocupar diversas faixas do campo, e um cara que tem muito essa coisa do protagonismo, né? De chamar a responsabilidade, de aparecer com chute de fora, com a visão de jogo por um passe diferente, com a capacidade de puxar contra-ataques. E do lado direito, o Bernardo Silva sendo esse falso ponta, porque sempre existiu muito debate. O Bernardo Silva pode render na direita ou ele tem que jogar na parte central, no trio central. Talvez a melhor forma de encaixá-lo atualmente seja justamente sendo esse meia que parte da direita para ter liberdade para circular. Ter o Bernardo fixo, aberto, como um ponta, é um desperdício. Agora, não contar com o Vitinha, com o Bruno Fernandes ou com o Bernardo para que esses três brigassem por duas vagas seria um desperdício maior ainda. Então me parece mais natural esse caminho do Bernardo virar esse meia que vem da direita e circula, como ele faz muito bem no Manchester City. Em termos de entendimento de jogo, o Bernardo é para mim um dos grandes jogadores da atualidade por poder ocupar diversas partes diferentes do campo, fazendo funções diferentes e tendo a leitura dos momentos diferentes que os jogos pedem. Então ele pode ser um cara para ajudar em saída de bola, ele pode ser um jogador para aparecer numa entrada da área, ele pode receber bem aberto na direita, ele pode dar suporte no setor em que a bola está. Então assim, é um jogador que se apresenta em diversos cenários, em diversas situações, em diversas partes do campo. Então com o Bernardo, com o Vitinha e com o Bruno Fernandes, é difícil pensar num outro meio-campo com tanta qualidade no futebol mundial como Portugal tem. E aí o Rafael Leão sendo esse ponta pela esquerda, e por isso eu falava, são características diferentes, né? Se o Bernardo é tudo isso que eu falei pela direita, o Rafael Leão é mais agudo, é mais da arrancada, é mais de receber e partir para cima, muitas vezes mais espetado, mais aberto na ponta esquerda, em outros momentos atacando em diagonal para entrar na área. E aí a questão do 9. Quem vai para a vaga do Rafael Leão pode até haver alguma disputa em dado momento. O João Félix, por exemplo, é uma alternativa. E eu vou falar sobre isso já ao falar dessas combinações. Mas no comando do ataque, o Cristiano Ronaldo. Mais uma Euro, né? Mais uma história sendo feita, mais um capítulo pelo Cristiano Ronaldo. Dispensa apresentações, nem preciso listar a enorme marca, enorme série de recordes que ele tem ao longo da carreira. Fato é que o Cristiano Ronaldo estava na Euro de 20 anos atrás, né, quando Portugal em casa é derrotado pela Grécia naquele torneio, aquela grande zebra, né, que foi a conquista da Grécia na Euro de 2004. E 20 anos depois está lá o Cristiano Ronaldo de novo, vindo de uma bela temporada na Arábia Saudita. É claro, ele já não está mais no auge, mas ele ainda é um goleador. É um cara que pode entregar gols, que pode ser decisivo e que pode condicionar defesas. Embora naturalmente exista até uma discussão. É ele, é o Gonçalo Ramos, é eventualmente um Diogo Jota com uma outra característica no comando do ataque. Portugal tem perfis diferentes. Lembrando que o Cristiano Ronaldo chegou a perder a posição para o Gonçalo Ramos durante a Copa de 2022, né? Então, assim, vai ser o Cristiano Ronaldo um titular indiscutível ou ele vai ser usado em determinados cenários, possivelmente vindo do banco? Me parece que com o Roberto Martínez a ideia vai ser ter o Cristiano Ronaldo como esse 9 titular. Mas vamos esperar para ver, porque também é outro que pode haver discussão aí dentro do torneio. Até porque, naturalmente, ao falar sobre ter ou não ter Cristiano Ronaldo, sempre é inevitável começar aquela balança, né, assim, dos prós e contras. É evidente que ele sempre traz muitos prós pela capacidade de fazer gols, pelos números, pela maneira que ele decide, pela carreira dele, enfim. Então, assim, o Cristiano Ronaldo te traz uma ameaça como goleador que poucos jogadores do futebol podem se comparar ou podem se aproximar. Agora, um Cristiano Ronaldo como 9 também tende a mudar um pouco a abordagem sem a bola de Portugal. Tende a ser um time menos agressivo, menos capaz de pressionar lá em cima, do que poderia ser com outras peças escolhidas para essa posição. Eventualmente, até com o Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos juntos. Eles chegaram a jogar juntos já em alguns cenários com o Roberto Martínez no comando, mas me parece algo muito mais circunstancial do que uma formação para pensar ser de partida de Portugal, porque já é um time com muita qualidade no meio para você desequilibrar de alguma forma a equipe para tentar ter maior presença na área. Então só em algumas circunstâncias específicas eu imagino isso acontecendo. Agora, de uma maneira geral, é um time muito forte, né? E aí falando sobre questões de como o time funciona com bola, né? Eu já citei alguns papéis aqui. O João Palhinha sendo esse jogador importante de saída de bola, como esse primeiro volante próximo dos dois zagueiros. Os laterais tendo liberdade para avanços, mas isso vai depender um pouco de quem está à frente deles. Então, vamos começar, por exemplo, pela direita. Na direita, o Bernardo Silva tende a ser esse jogador que circula pelo campo, vira uma armadora a mais por dentro. Vira praticamente até um 4-1-3-2 em alguns momentos, com 3 meias, Bernardo, Vitinha e Bruno Fernandes. E o Rafael Leão pode ser visto mais como um atacante, enquanto o Bernardo pode ser visto mais como meia. Mas enfim, isso é só questão de número. Não é o mais importante aqui. O importante é o funcionamento dessa engrenagem. E com o Bernardo, Bruno Fernandes e Vitinha se aproximando por dentro, é muita qualidade para reter a bola e para construir com bola.
E o Rafael Leão pode ser um alvo para ser acionado em profundidade, para mudar essa velocidade das jogadas de ataque também, além de ser um time com capacidade de chute de fora da área e tudo. Agora, os laterais são importantes nisso, porque se o Bernardo não tá na ponta e aparece por dentro, o corredor vai ser muitas vezes para os laterais. E aí a gente entra em outros debates que existem, né? O João Cancelo terminou muito mal a temporada no Barcelona, principalmente pelo aspecto sem bola, pela questão defensiva. É um jogador com muito recurso com bola. Agora, ele vai ser usado na direita ou na esquerda? O Diogo Dalot fez uma boa temporada no Manchester United, mas também não é esse lateral que gere tanta construção ou que gere tantos passes diferentes como o João Cancelo é capaz de fazer. E aí o Semedo pode até aparecer eventualmente por ser um jogador com uma característica de infiltração, de romper, de fazer ultrapassagem, né, na verdade. De tentar atacar o fundo e receber no espaço vazio, caso o Bernardo Silva tenha conseguido atrair um defensor adversário para dentro por esses movimentos dele. E da mesma forma o lado esquerdo vai ser quem que vai jogar ali? O Nuno Mendes ou o Cancelo, por exemplo? Por quê? Porque com o Rafael Leão sendo usado nessa ponta esquerda, o Rafael Leão tende a ficar mais aberto. Diferente do João Félix, por exemplo. Com o Rafael Leão, o Nuno Mendes não tem tanto corredor para ultrapassar, para acelerar, e acaba sendo o Nuno Mendes mais preso um pouco do que seria com outro perfil de ponta à frente dele. E aí o João Cancelo pode oferecer muito por ser um jogador que tem a facilidade de, ainda mais na esquerda, trazer para dentro e virar um armador a mais com qualidade de passe. Então talvez o João Cancelo seja um bom complemento ao Rafael Leão. E talvez o Nuno Mendes tenha como um bom complemento para ele o João Félix, porque o João Félix já é totalmente diferente do Rafael Leão. O João Félix vai ser muito mais esse atacante que vai flutuar por dentro do que o que vai ficar preso à ponta esquerda. E se ele é mais um a flutuar por dentro, o corredor fica mais aberto. E aí essa velocidade, essa chegada que o Nuno Mendes pode ter ao fundo, pode agregar muito. Então são perfis diferentes dessas combinações laterais pontas que Portugal pode vir a ter dentro do torneio. E para citar rapidamente aqui, né, que são muitas opções, então já falei de diversos setores do campo, falei dos volantes, a questão de ter um Rubem Neves como eventual alternativa, de ter João Félix como eventual alternativa, da disputa das laterais, opções para defesa, o ataque podendo ter o Gonçalo Ramos brigando por posição com o Cristiano Ronaldo. Alguns jogadores que não são tão badalados dentro dessa lista são jogadores que podem mudar cenários de jogos. Por exemplo, Francisco Conceição pode mudar o perfil dessa ponta direita, de uma característica desse drible de uma outra maneira, né? Tendo mais essa figura de um ponta mesmo ali por aquele setor. Assim como o Pedro Neto pode ser uma alternativa para mudar a característica. Assim como por dentro o Matheus Nunes, que foi convocado para a vaga do Otávio, pode ser um outro tipo de meio-campista, esse meio-campista mais rompedor, né? Do que esse de conduzir a bola atacando por dentro, do que exatamente esse perfil de meias que tendem a ditar mais o ritmo, a controlar mais o meio, que é algo que Portugal tem muito. Então assim, o elenco oferece muita coisa para Portugal. Portugal tem uma capacidade individual dentro desse elenco de fazer grandes partidas, de fazer uma bela Euro. Então, para mim, o status de Portugal precisa ser de um dos favoritos ao título da competição. Agora, se vai corresponder ou não é uma outra história. Da mesma forma que a gente precisa ver se, de acordo com essas opções, como vai ficar Portugal optando por pressionar mais ou aguardar mais? Pressionar mais ou menos? Como fica essa proteção à última linha? Qual é a altura dessa última linha dependendo dos jogadores escolhidos para o ataque? Sendo Cristiano Ronaldo, ou sendo Gonçalo Ramos, ou sendo Diogo Jota, enfim, para ficar especificamente na figura do 9. Então tem algumas questões aí só para a gente observar. Agora, do ponto de vista de time, é um timaço que Portugal tem para eu. Vamos ver com o torneio em andamento. O espaço está aberto aí para vocês. Um abraço e até a próxima.